Olá! Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa, a de que não basta apenas não ser racista. É preciso, de fato, ser antirracista. Vamos tentar entender juntos o que isso significa na prática, especialmente aqui no nosso contexto, no Brasil. E essa pergunta, ela é o ponto de partida de tudo, porque a diferença entre uma coisa e outra não é só um detalhe moral. Como a filósofa Djamila Ribeiro sempre destaca, quando a gente vive numa sociedade com racismo estrutural, a neutralidade não existe. Ficar em cima do muro acaba ajudando a manter a opressão. Então, a pergunta real é: o que está sendo feito ativamente para combater o racismo? Bom, antes de mais nada, vamos colocar todo mundo na mesma página, certo? É fundamental a gente alinhar o vocabulário, combinar o que cada termo significa para a nossa conversa poder fluir de verdade. Vamos começar por um ponto-chave: raça. Do ponto de vista biológico, científico, para seres humanos, o conceito de raça não se sustenta. A ideia surgiu lá na biologia para classificar animais, mas, quando foi aplicada a pessoas, a história mudou. Virou uma ferramenta social para criar e justificar hierarquias. Basicamente, uma desculpa para dizer que um grupo era superior ao outro com base em traços físicos. E as consequências disso? Bom, são devastadoras e a gente sente até hoje. E é aí que a gente chega no racismo. E é crucial entender: racismo não é só o preconceito de uma pessoa com a outra, não é só o xingamento. Isso é apenas a ponta do iceberg. O buraco é muito mais embaixo. Racismo é um sistema, uma estrutura de opressão que nega direitos e que historicamente foi montada para beneficiar um grupo em detrimento de outros, mantendo as desigualdades de poder. Agora, uma diferença importante. Se raça é um conceito que foi imposto de fora para dentro para criar hierarquias, etnia é outra coisa. Etnia tem a ver com identidade cultural, com aquilo que une uma comunidade, a ancestralidade, a língua, as tradições. É sobre um senso de pertencimento que vem de dentro. Certo. Agora que a gente já tem esses conceitos mais claros, vamos trazer a conversa para casa. Vamos falar de Brasil. E aqui, a gente vai precisar encarar de frente um dos mitos mais enraizados da nossa história. O famoso mito da democracia racial. Aquela ideia de que o Brasil seria um paraíso onde não existe conflito racial porque todo mundo se misturou. Essa visão, popularizada por Gilberto Freire, na verdade jogou uma cortina de fumaça sobre a violência da nossa formação. E como Djamila Ribeiro aponta, essa ideia é paralisante. Afinal, se a gente acredita que não existe um problema, por que iríamos lutar contra ele, não é mesmo? Agora vamos olhar para os fatos, para os números do IBGE. Mais da metade da população do Brasil, 55,5%, se identifica como negra, somando pretos e pardos. Isso faz do nosso país a maior nação negra fora do continente africano. É muita gente. Guardem esse número, porque ele é crucial para entender o que vem a seguir. Pois é, se mais da metade da população é negra, como que a gente explica este gráfico? Pessoas negras ocupam apenas 8% dos cargos de liderança. 8%. O contraste é gritante. Isso não é uma coincidência, é o resultado de uma estrutura. É aqui que o mito da democracia racial simplesmente desmorona diante dos dados. E esta citação do jurista Silvio Almeida é cirúrgica. Em um sistema como o nosso, não ser ativamente antirracista significa ser cúmplice da manutenção desse sistema. O silêncio, a omissão, tudo isso é uma posição política que ajuda a manter as coisas como estão. Ok, vamos aprofundar um pouco mais. O racismo também opera de formas mais sutis, às vezes invisíveis, e para entender isso, a gente precisa falar sobre dois conceitos cruciais: o privilégio branco e como as ideias racistas são internalizadas por toda a sociedade. É muito importante entender o que significa privilégio branco. Não se trata de dizer que pessoas brancas não têm dificuldades na vida, claro que não. A questão é que, numa sociedade estruturalmente racista, a cor da pele delas não é uma dessas dificuldades. É uma vantagem que não foi conquistada, que já vem embutida no sistema, garantindo mais acesso e menos barreiras. E como mostra este quadro, baseado nas ideias da pesquisadora Leah Weiner-Schuckman, existe uma escolha. De um lado, a branquitude crítica, que é quem se beneficia dos privilégios do sistema sem questionar. Do outro, a branquitude crítica, que é um compromisso ativo. É a escolha diária de quem entende esse privilégio e se compromete a agir para combater o racismo.
E esse racismo internalizado aparece em frases que a gente ouve toda hora e que às vezes passam batido. Coisas como, ela é negra, mas é bonita. O que esse mais está fazendo aí? Ele reforça a ideia de que o padrão de beleza é branco. Ou as famosas piadas racistas. O silêncio de quem ouve nesses casos também é uma forma de cumplicidade. E agora a gente chega na parte mais importante. Depois de entender os conceitos e o contexto, a pergunta que fica é: e aí, o que fazer? Esta última parte é sobre ações concretas, sobre como transformar a consciência em prática antirracista. Essa imagem mostra muito bem como é essa jornada. É um processo. Começa na zona do medo, negando o problema. Depois, vai para a zona de aprendizagem, que é quando a pessoa busca se educar. E o objetivo é chegar na zona de crescimento, onde não só se reconhece o racismo, mas se age ativamente, cedendo espaços de poder e defendendo políticas antirracistas. E aqui estão 5 ações diretas inspiradas no pequeno Manual Antirracista. Primeiro, se informar sobre a história e a estrutura do racismo. Segundo, ler e dar voz a autores e pensadores negros. Terceiro, transformar o próprio local de trabalho, questionando contratações e promovendo diversidade. Quarto, analisar a cultura que a gente consome. E quinto, apoiar movimentos e organizações que já estão na linha de frente dessa luta. E essa citação da Jamila Ribeiro resume tudo. Ser antirracista não é sobre um grande gesto isolado. É um compromisso constante, uma prática diária, que se constrói nas pequenas escolhas, nas atitudes do dia a dia. E a gente termina com a mesma pergunta do início, mas agora ela vem com um peso diferente. Sabendo que o silêncio e a inação ajudam a manter a estrutura racista, a questão não é mais se uma pessoa se considera ou não racista. A verdadeira pergunta é o que será feito ativamente a respeito. A responsabilidade, no fim das contas, é coletiva.